Olá, meus amigos! Sejam todos bem-vindos novamente à aula do professor Alain. Aqui você aprende tudo sobre eletricidade. Hoje estamos falando sobre DPS. DPS, pessoal, é um dispositivo protetor contra surtos elétricos. É uma proteção contra raios, instalações elétricas seguras. Você só encontra aqui com o professor Alain. Então, DPS, pessoal, ele tem esse vermelhinho aí da marca Clamper. Tem ele também branco, ok? E aí o detalhe é o seguinte: como é que funciona o DPS? Você imagina o seguinte, ele vai estar protegendo toda a sua instalação elétrica, não contra um curto-circuito, não contra um choque elétrico, e sim contra um surto elétrico. Mas, professor, o que é esse surto elétrico? Por exemplo, você imagina que lá longe caiu um raio na rede. Os cabos conduzem eletricidade, pessoal. Aí a corrente elétrica vem pelo cabeamento, certo? Por isso que você não pode atender o telefone aquele de cabo, ok? Não sem fio. Mas é aquele de cabo quando está chovendo e está com muito raio, porque às vezes cai um raio e atinge até a rede telefônica, ok? Se você atender, pode dar um problema de levar um choque elétrico. Quando cai o raio, uma determinada distância, vem esse surto elétrico na rede e tudo que é equipamento eletroeletrônico, pessoal, queima. Como assim, professor? Televisão, ar-condicionado, aqueles videogames de alta tecnologia que nós temos aí, certo? O computador, para ele se comunicar com a internet, pessoal, ele tem internamente o que nós chamamos de placa de rede. Então, você imagina que você conecta um cabo ali na placa de rede e desse cabo vai para o nosso hub que está interligado com a internet e está interligado com o mundo, né? Qual que é o detalhe? Quando tem esse surto elétrico, queima tudo que é placa de rede dos computadores, ok? Para evitar isso, então, nós utilizamos o DPS, ok? Então, tem o seguinte, ó. Aqui a ligação dele é simples. Você vai chegar o fio terra, fio fase e neutro aqui em cima, ó. Fase aqui, no outro neutro, se for monofásico. Depois eu vou mostrar a ligação para vocês. E embaixo a gente leva para o terra, ok? Tendo um surto elétrico, ele vai conduzir da fase para o terra e vai desarmar o circuito. Aqui no caso aqui, pessoal, ele tem um mostrador na frente, tá vendo? Quando ele está ok, certo? Em pleno funcionamento, ele fica na cor verde. Então fica verde aqui na frente, ó. Quando ele está acionado, ele fica na cor vermelha. Professor Alain já foi fazer uma manutenção elétrica em uma casa. Imagina, à noite, tinha já passado um temporal com raio e tudo mais, e final de novela. Aí o professor Alain chegou lá, o povo tudo desesperado para assistir a novela e sem energia. Só que um detalhe, tinha energia no padrão, né? Lá de fora a gente tem um padrão, né? Monofásico, bifásico e trifásico. Então tinha energia no padrão, mas dentro da casa não tinha energia. Aí eu fui lá dentro e verifiquei que o DPS estava desarmado, ou seja, ele fica vermelho. Aí o que eu tive que fazer? Eu peguei, comprei outro DPS. Primeiramente eu peguei e interliguei o circuito, ok? Depois, no outro dia, levei o DPS e coloquei novamente no local, ok? Certo? Então, esse aí é o nosso DPS que protege contra surtos elétricos. Pessoal, mas é só contra raio? Não é não. Você imagina que no seu bairro acabou a energia. Como acabou a energia, o que acontece? Foi desligado todos os consumidores da rede elétrica, pessoal. Quando voltar essa energia, o que ocorre? Vai começar a ligar gradativamente. E um valor de corrente e tensão pode ter um surto elétrico.
esse surto elétrico pode queimar seus equipamentos, ok? Que equipamentos? São equipamentos, repetindo, eletroeletrônico, né? Ar-condicionado, o controle do ar-condicionado, a televisão, videogame, ok? Então, temos que tomar cuidado. Aquela TV com uma maior tecnologia de 70 polegadas, 55 polegadas, ok? Para evitar o surto elétrico, utilize o DPS, certo? Então, aqui embaixo, ó, e detalhe, as pessoas falam assim, ó, nossa, caiu um raio lá perto de casa lá e queimou minha televisão, queimou meu videogame, queimou o ar-condicionado, queimou tudo. E lá em casa tem disjuntor, pessoal. Disjuntor, a função dele é proteger contra curto-circuito e uma possível sobrecarga. Disjuntor não protege contra surto elétrico. Ah, mas eu tenho disjuntor lá em casa, eu tenho DR e eu tenho um computador lá em casa que eu tenho estabilizador. E mesmo assim, queimou a placa de rede do meu computador. Tem cabimento a coisa dessa? Tem. Por quê? Porque o estabilizador não protege contra um surto elétrico. Quem protege contra um surto elétrico é o DPS, pessoal. Ok? Certo? Disjuntor protege contra curto-circuito e uma possível sobrecarga. DR protege contra o choque elétrico. E o DPS? DPS, dispositivo protetor contra surto elétrico. Ok? Certo? E aí, ó, tem uns detalhes aqui, ó lá, ó. Nós temos os tipos de descargas atmosféricas que eu coloquei aqui para vocês aqui, ó. Tá vendo? Descarga atmosférica sobre linha aérea, elétrica ou telefônica. Então, pode cair um raio tanto na parte elétrica, da linha elétrica, como do telefone. Por isso, você tem que tomar cuidado. Dica do especialista. Você que tem o celular, tem negócios a resolver de extrema urgência, não utilize seu celular com o carregador na tomada e atenda o telefone, porque o telefone tem uma fuga de corrente e uma área sensível do corpo humano que tem menor resistência é a orelha. E aí você pode levar uma fuga de corrente na orelha, certo? Que pode dar um problema. Então, evite de utilizar o celular no carregador. Além disso, tem outro detalhe. Quando você utiliza o celular no carregador, você está sobrecarregando o equipamento, pessoal. Você vai notar que ele começa a sobreaquecer, ou seja, ele vai ficar quente, e ele mesmo vai desarmar. Ele tem um dispositivo que ele tenta desarmar. Ou seja, ele vai mostrar uma mensagem na tela falando que, desculpa, falando que o equipamento está quente. Então, descarga atmosférica sobre a linha elétrica ou telefônica, descarga próxima à edificação e árvores sobre tensão por irradiação eletromagnética e descarga próxima à edificação, que nós chamamos aí a tensão de passo, ok? Todas essas são as formas de descargas elétricas. Quais são os motivos dos surtos elétricos? Foi o que eu falei para vocês. Normalmente são causados por descargas atmosféricas, né? Pelas interrupções operacionais e chaveamento de liga e desliga de equipamento de alta potência. Por exemplo, elevador. Fica ligando, desligando, ligando, desligando, ligando, desligando. São vários os fatores que interferem, por exemplo, as partidas de motores de grande porte ou anomalias nas instalações elétricas. Então, aqui, ó, tem alguns significados aí do DPS, né? Dando como exemplo aí para vocês aí, ó. Por exemplo, nós temos aí MG, é a marca, tá? No caso ali é Mar Giros, né? DPS é a sigla lá, né?
dispositivo protetor de surto elétrico. O significado desse K, né, significa para qual edificação que você vai utilizar, para uma casa, para um comércio ou para a indústria. E a tensão, né, qual que é a tensão que você vai utilizar? Depende se você está tanto no estado de Goiás é 220, né, pessoal? E no estado de São Paulo é 127 volts. Aí, professor, o pessoal, todo mundo fala que lá em São Paulo é 110. Bem, pensava-se que era 110, mas não, é 127 volts. Você ficou curioso nessa questão? Por que que não é 110 e sim 127 volts? Procure aqui, ó, no site do professor Alan, você vai ver essa resposta. Pessoal, eu agradeço aí por todos participarem da nossa aula aí. Deixa seu like, compartilha, depois me fala de qual cidade e estado que você está falando, para me deixar um joinha para você. Obrigado, fica com Deus e tenha uma ótima semana. Tchau, tchau. Pessoal, todos sejam bem-vindos aí, ó. Hoje, na nossa série de eletricidade, vamos estar falando sobre o contator tripolar. Tá vendo aqui? Esse aqui é o contator tripolar, ok? Bastante utilizado na indústria para fazer o acionamento de máquinas elétricas industriais. No caso, do motor elétrico trifásico. Vamos falar sobre esse contator. Então, o contator, pessoal, ó, mostrando aqui com detalhes para vocês aqui, ó, certo? Contator tripolar, ele funciona da seguinte forma. Nós temos aqui uma bobina que é identificada por A1 e A2, certo? Então, essa bobina aqui, A1 e A2, ó, bem demonstrativo para vocês aí, é o que liga o contator. Quando ele liga, aí esse núcleo móvel aqui, ó, ele vai para dentro, ok? Acionando o contator. A gente como tá os contatos? Contatos que estão abertos, fecha, e os que estão fechados, abre. O contator, através dessa bobina aqui, ele é ligado. Então, por exemplo, esse contator aqui, ele é de 220 volts. Então, no caso, a gente chega o condutor fase aqui e o neutro aqui, tendo 220 volts, vai energizar a bobina, atraindo o núcleo móvel que tem dentro dele em direção ao núcleo fixo, ligando o contator. Esse contator ele pode ser ligado, pessoal, tem a bobina de 220 volts, 380 volts e, de acordo com a NR12, o mais utilizado agora é de 24 volts, para manter a segurança do operador, ok? Então, várias fábricas, várias indústrias estão utilizando o contator com a bobina de 24 volts. No caso, a gente chega o positivo aqui e o negativo aqui, no caso do contator de 24 volts, ok? O contator tripolar, que é esse caso aqui, esse garotão aqui, o pessoal também chama de contatora, mas esse contator tripolar, ele tem contatos principais, identificados por 135 na entrada, que é a parte de cima, e contatos aqui da parte de baixo, que é 246, tá vendo? 246. Entrada 135, saída 246. E também ele é identificado como L1, L2, L3, T1, T2, T3. Esses são contatos principais. Então, teoricamente, aqui vai chegar as três fases, RST ou ABC, e vai sair RST para o motor, ok? Aqui, nesses contatos principais, é na onde passa o maior valor de corrente. Então, na indústria, esse aqui é um contator de até uns 32 amperes. Mas na indústria a gente trabalha, tem máquinas
elétricas que trabalham até com 250 amperes. Então, um contator bem maior. Mas a funcionalidade dele é a mesma, ok? Esses contatos principais é o que vai ligar e desligar o motor. Só que quando você liga de uma sinalização LED, que requer uma corrente mais baixa, mas tem que ter esses contatos. Esses contatos, que são esses aqui, ó, são os contatos auxiliares. Aí é para fazer acionamento de uma bobina, de uma sinalização ou de uma sirene, ok? Uma sinalização sonora. Na parte superior, a gente tem os números ímpares, ok? Certo? E na parte de baixo, a gente tem os números pares. Então, por exemplo, aqui, ó, 13 e 14 é aberto, 21 e 22 é fechado, e o 31 e 32 é fechado. Aí, o que ocorre, pessoal? O que interessa aqui? Quando você tá aqui, ó, tiver terminação 3 e 4, ele é aberto. Quando tiver terminação 1 e 2, é fechado. Tá vendo? 31 e 32, fechado. 43, 44, 3 e 4, aberto. Geralmente a gente fala que o contato aberto é um contato normalmente aberto, com a sigla normalmente fechado. Finalizando aqui para vocês as informações sobre o contator, também na parte do inglês a gente fala que é NO, que é open, que é aberto, e NC, que é close, que é fechado. Então, apresentei para vocês o contator tripolar e logo mais vou passar mais informações de outros equipamentos. Estamos aqui, o professor Alan já deixou prontinho aqui para vocês, ó. Desenvolvendo a nossa situação de aprendizagem, nós temos aqui, ó, o nosso comandinho aqui da partida direta. Aqui nós temos o relé térmico, conhecido como relé de sobrecarga, certo? Aí eu já vou falando um por um para vocês aqui, ó. Vou entrar aqui, ó. Aqui, ó. Então, falando primeiramente sobre o relé térmico ou relé de sobrecarga. Esse aqui é o nosso relé térmico ou relé de sobrecarga, né? Protege em cargas contra, né, que no caso é o motor elétrico, o aquecimento indevido causado por sobrecargas ou falta de fase. Quando temos uma sobrecarga ou falta de fase aí no circuito, ocorre um aumento da corrente do motor. Essa elevação de corrente causa o acionamento do mecanismo de disparo, que atuará sobre os contatos auxiliares 95 e 96, que é o normalmente fechado, e o 97 e 98, que é o normalmente aberto, ok? Certo? O relé térmico que tem essas lâminas aqui, ó, certo? Que nós chamamos de lâminas bimetálicas, são colocadas abaixo do contator. Se você verificar aqui, ó, nós temos o contato 95, 96 e 97, 98. Neste caso aqui, 95, 96, 97 e 98. Ok? Esse então é o nosso relé térmico. Continuando aqui as nossas atividades, aí nós temos aqui, ó, o contato 95, 96, que é normalmente fechado, que pode aí, tendo uma sobrecarga no circuito, né, da nossa máquina, no motor elétrico aí, vai elevar a temperatura, elevando a corrente também, e esse contato aqui, uma lâmina metálica, ele abre. Temos logo abaixo aqui uma botoeira B0, que é uma botoeira vermelha, conhecida também como S0, e uma botoeira B1, certo? Que é uma botoeira verde, conhecida aí como botoeira liga.
Então, falando sobre essas duas botoeiras. Então, eu venho aqui demonstrar para vocês, ó, botoeiras. Então, nós temos botoeira de comando industrial, tá vendo aí? Então, nós temos botoeira aqui, ó, vermelho para desligar e verde para ligar. Temos botoeira NA, que é normalmente aberta, NA com retorno, né? Certo? Por mola. Botoeira NF, que é a desliga, cor vermelha. E botoeira NF com retorno por mola. Aqui neste caso, utilizamos também o vermelho, né? Uma botoeira cogumelo que ela é utilizada para desligar em emergência. O que seria isso? Quando ocorre qualquer emergência no circuito, vamos fazer o acionamento da botoeira, certo? Para evitar aí um acidente, ok? Certo? Sendo ele elétrico ou mecânico. Então, nós temos botoeira para ligar, botoeira para desligar e botoeira de emergência, tá vendo? Temos aqui chaves rotativas, que ela gira tanto para a direita como para a esquerda. Temos elas em três posições, posição 1, posição 2, posição 0. E temos botoeiras também com chave. Aqui neste caso são as botoeiras, né, mais específicas com valor mais elevado, porque elas são botoeiras tanto para fazer o acionamento e ligar também um LED aqui, ok? Certo? E aí, aqui embaixo, temos os nossos significados das nossas botoeiras. Quando você vê o vermelho, parar, desligar. Emergência, lembra que eu falei? Verde ou preto, partir, ligar, pulsar. Mais conhecido como o verde, ok? Amarelo é uma intervenção, ok? Nós falamos que é um retrocesso ou interromper condições anormais. O azul e o branco pode ser qualquer função, exceto as determinadas acima. Então, essas são as nossas botoeiras, tá vendo? Nós temos botoeira para ligar na cor verde e botoeira para desligar na cor vermelha. E essa vermelha também contempla aí a botoeira, né? Tipo cogumelo, conhecida como botoeira de emergência. Dando continuidade aí, nós temos aqui, ó, botoeira desliga, botoeira liga e temos a bobina do contator. Então, se você verificar lá também, ó, nós temos o contator. Eu acho que ele está aqui para cima. E aí, esse é o nosso contator tripolar. É um dispositivo eletromecânico que permite, né, a partir de um circuito de comando, efetuar um controle de cargas, um circuito de potência. Ele pode ligar também cargas resistivas, indutivas, que são motores elétricos, e capacitivas, que são os bancos de capacitores, por exemplo, né? Aí o contator tem quatro funções básicas: bobina do contator que vai aqui dentro, núcleo, né? E os contatos principais e auxiliares. Esses contatos principais é conhecido como 1, 3, 5, 2, 4, 6, conhecidos também como L1, L2, L3, T1, T2, T3, e contatos auxiliares. Quando ele tiver a terminação 3 e 4, é aberto. Nós falamos normalmente aberto. Quando eles têm aqui a definição com 1 e 2, ele é NF, que é normalmente fechado. Conhecido também como aberto NO, que é open, e NF, né, conhecido como NC, que é close, que é fechado. Voltando lá para a nossa atividade, estamos aqui, relé térmico, contato auxiliar aí fechado, nosso relé térmico. Botoeira desliga, botoeira liga, bobina do contator.
E temos o que nós chamamos de contato de selo. Esse contato 13 e 14 fica no contator. Aí significa o seguinte, quando aqui, ó, vou aumentar para fazer uma simulação. Quando você pressiona a botoeira, a corrente elétrica vem aqui, ó, passa por aqui e liga a bobina. Só que você retira o dedo do botão. Quando você retira o dedo do botão, o que que ocorre? A corrente vem aqui, ó, continua ligado pelo contato de selo, porque é K1, tá vendo? 13 e 14 vai fechar e vai dar continuidade no circuito. Se você quiser desligar, tem que pressionar a botoeira B0, ok? Aí você pressiona essa botoeira e vai desligar todo o circuito. Esse é um sistema de partida direta. Então, primeiramente, que temos o nosso contato auxiliar do relé térmico. Temos a botoeira desliga. Temos a nossa botoeira liga. Temos aqui a bobina do contator. Temos o contato auxiliar, conhecido como retenção ou contato de selo. Então, vamos dar continuidade. Quantos dispositivos possuem o comando elétrico representado pela letra A? 1, porque aqui eu tenho A1 e A2, tá vendo? Qual é o primeiro componente que está identificado no comando? Relé térmico. Olha lá, ó. Vou dar um Enter aqui para melhorar, né? Relé térmico. Seguindo a sequência, qual é o segundo dispositivo identificado no comando? Botoeira desliga B0 na cor vermelha. Botoeira desliga B0 na cor vermelha, que é essa daqui. Ok? Teste. O número de contato, o número representado por número por 95 e 96, o que são? Contatos NF do relé térmico, né? Certo? Que são utilizados para desligar no circuito. Tá vendo aqui o 95, 96? Então, o contato normalmente fechado do relé térmico, quando sobe a corrente, aumenta a temperatura, desliga o motor para protegê-lo. Qual é o terceiro dispositivo identificado neste comando elétrico? Botoeira liga, vou colocar aqui, né? Botoeira liga. B1 na cor verde. Então, aqui, ó. Botoeira liga, né? Certo? Eu vou fazer até um negócio legal aqui, ó. Dá para colocar aqui, ó. Não dá para colocar ele aqui, não.
menos a conveniência. Só que aqui, ó. Não dá para colocar aqui, não. Depois eu vou colocar aqui botoeira vermelha. Às vezes dá, né? Nós vamos fazer isso aqui, ó. Aí fica melhor para entendimento de vocês aí, ó. Aqui, ó. É um aqui, vou colocar botoeira vermelha. Agora vai. Eu posso fazer assim, né? Fica melhor. Muito bem. Aí, ó. Esse aqui, passa ele é o quê? Não, botoeira vermelha. Fica mais legal, né? Aqui é uma botoeira verde. Porque eu estou levando em consideração que também todas as potências, mesmo eles devem ser levados em consideração. Então, beleza. Finalizei. Então, botoeira vermelha, botoeira verde. Aqui é a bobina do contator e aqui é o contato do relé térmico, né? Aqui é a bobina do contator, posso colocar até a bobina do contator aqui. Eu estou fazendo mais detalhado, no próximo eu já faço direto, tá? Então, ligar aqui o qual que é o outro que tem esse aqui. Esse aqui. Foi. Agora terminou. Agora agora, o que eu faço? Sim, eu vou esperar o mar e vai. E eu não pode. É a bobina do contator. Aí, ó. Acho que é assim que fica melhor. Aí, ó. Beleza, fica melhor para eu te explicar. Então aqui é a botoeira vermelha, desliga, botoeira verde liga, que é a bobina do contator, tá vendo? E esse 1314 é esse daqui, que é o contato de selo. Então você que está participando da aula hoje aí, repetindo, ó. Quantos dispositivos possui no comando elétrico representado pela letra A? 1. Bobina do contator, A1 e A2. Qual é o primeiro componente que está identificado no comando elétrico? Relé térmico. Então, aqui, ó.
Esse aqui é o relé térmico, né? Vamos colocar aqui, ó. Então, colocar ele aqui do lado também, ó. Vou lá no site. Sobrecarga ou relé térmico, né? Beleza. Agora, esse negativo, que é o esse potência, que é do lado da imagem, Tá bom. Relé de sobrecarga. Aí a setinha aqui indicando, né? Que é o relé de sobrecarga. Legal? Vem aqui novamente, tiro, coloco. Aí, relé de sobrecarga, ó. 95, 96 está aqui, ó. Relé térmico. Seguindo a sequência, qual é o segundo dispositivo identificado no comando? Botoeira desliga B0 na cor vermelha. Botoeira desliga na cor vermelha. Aqui está S0, mais conhecida como B0. O número de contato 95 e 96, que são contatos normalmente fechados do relé térmico. 95 e 96 do relé térmico. Qual o terceiro dispositivo identificado no comando? Botoeira liga na B1 na cor verde. Botoeira liga na cor verde. Qual é a função desse terceiro dispositivo? Ligar o circuito, né? Quais os números finais que representam um contato normalmente fechado? 1 e 2, tá lá. 1 e 2, tá vendo aqui? Beleza? Dando continuidade, qual é o quarto dispositivo identificado no comando elétrico? Bobina do contator. Do contator. Qual a principal função deste quarto dispositivo identificado no comando elétrico? Ligar o contator, né? Todo número terminado 3 e 4, o que que ele é? Normalmente aberto, conhecido como NA, tá? Então, se você notar aqui, ó, normalmente aberto. Qual é o quinto dispositivo aí? Nós falamos que é o contato de selo ou retenção, que é esse daqui, ó. Qual o sexto dispositivo identificado neste comando? É o fusível de azete, que está do lado de fora aí, ó. Tá vendo? Protege contra curto-circuito e uma possível sobrecarga. Questão 2.
Para colocar os nomes aqui, nós temos fusível de azete, né? Contator tripolar, botoeira liga, desliga aqui, ó, vermelho e verde. Relé térmico ou de sobrecarga. Motor de indução trifásico. Aqui ele pede para fazer uma ligação triângulo, 1 e 6, 2 e 4, 3 e 5. E as fases R e ST. Depois ele pede para fazer uma ligação estrela, 4 no 5 no 6, 6 ola. E leva 1, 2, 3 nas fases R, S, T. Ligação estrela. Aí ele pede para estar colocando aí posicionamento das fases R e ST. R, S, T. Professor, tem algum problema se eu inverter sentido de fase que tem? Às vezes, quando você trocar duas fases de posição, pode inverter o sentido de rotação do motor, ok? Então, essa foi a nossa primeira atividade. Vou dar um tempinho para você tirar a foto aí e enviar para o professor Alain. Então, para fazer uma análise aí da imagem do nosso sistema de partida direta. Beber uma água aqui. Então, primeiro aqui é o relé de sobrecarga, o relé térmico, botoeira vermelha, desliga, botoeira verde liga, contato de selo, bobina do contator e fusível de azete. Quantos dispositivos possuem no comando elétrico? A letra A. Aí você coloca 1. Qual o primeiro componente que está identificado no comando? Relé térmico. Seguindo a sequência, qual é o segundo dispositivo? É a botoeira desliga, vermelha, né? O número representado aí por 95 e 96 é o contato fechado, normalmente fechado, do relé térmico. Qual é a função do terceiro dispositivo? É ligar este circuito, né? A botoeira verde é para ligar, a botoeira vermelha é para desligar. Quais os números finais que representam um contato normalmente fechado? 1 e 2 NF, normalmente fechado. Qual o quarto dispositivo identificado no comando elétrico? Bobina do contator. Qual é a principal função deste quarto dispositivo identificado no comando elétrico? Ligar o contator. Todo número terminado 3 e 4 que são no comando elétrico, normalmente aberto. Qual o quinto dispositivo identificado neste comando elétrico? Contato de selo ou retenção. O que são a 1 e a 2? Bobina do contator. Bobina do contator. Corrigindo. Esperar um tempinho aí para você tirar a fotinha aí, ó. Professor Alain auxiliando você a desenvolver a primeira atividade. Tira a fotinha para enviar para o professor Alain ou então descrever e enviar em doc ou PDF. Eu aceito foto, doc ou PDF. Primeira SAP, situação de aprendizagem. Então aí está as respostas da letra A, B, C, D, E, F, G, H, I. Tirou a fotinho. Dando continuidade aí, né? IJKLMN. Tira a fotinho. Tira o pit screen da tela. Tá assistindo a aula. Tá verificando a aula que fica gravada aí, né? No aba. Ok?
Beleza, continuando a nossa atividade aí, temos a questão 2, que é para colocar o nome nos componentes. Tira a fotinha do nome dos componentes. Agora é para fazer uma ligação em triângulo. Agora fazer uma ligação estrela. E aqui definindo, nós temos posicionamento das fases R, S e T. R, S e T. Então, essa foi a nossa primeira situação de aprendizagem. Agora, na segunda situação de aprendizagem, nós temos aqui para fazer a lista de materiais e preencher a IAPR. Primeiro que nós temos uma partida direta com reversão. Ou seja, o motor gira para a direita e para a esquerda. Para isso, tem que ter a inversão de fase. Vamos ver se está invertendo. Aqui eu colocou a fase A, B e C. K1 e K2. Então, aqui, ó, a fase vem aqui, A, B, C. Desligou esse contator, vai entrar esse. Aí vai ficar o A com C, tá vendo que está invertendo? O B com B e o C com o A. Pressionou S1, liga esse contator. S2, liga esse contator. Quando esse liga, esse não liga. Quando esse liga, esse não liga. Ou seja, o motor vai girar para a direita e para a esquerda. Pressionando B1 aqui, que é o S1, vai ligar o contator, fechar o contato de selo, abrir o contato de segurança, conhecido como intertravamento. Pressionou B0, parou o sentido horário. Pressionar S2, vai ligar, fechar o contato de selo e abrir o contato de segurança, conhecido como intertravamento. Na nossa lista de materiais, temos 2 contatores, um relé térmico, uma botoeira liga e desliga. Para preenchimento da análise de risco, que é a APR, nós temos etapa risco e controle, etapa montagem, teste, risco, ferimento no manuseio das ferramentas e materiais elétricos, né? Choque elétrico. E no controle nós temos EPI e EPC. EPI, equipamento de proteção individual, e EPC, equipamento de proteção coletiva. Ok? Então, repetindo aí, temos que fazer uma lista de material na nossa situação de aprendizagem 2. Essa é a primeira lista de material e preenchimento da APR, que é da partida direta com reversão. Tira a fotinha para você descrever ou enviar a foto para o professor Alain. Lembrando que eu aceito o material tanto em JPEG, DOC ou PDF. Esta é a situação de aprendizagem 2, com instalações elétricas industriais. Dando continuidade em nossa atividade, nós temos agora, ó, uma partida estrela-triângulo. Nesse sistema de partida estrela-triângulo, ele é utilizado para reduzir a corrente de partida do motor elétrico com a potência de acima de 5 CV.
Quando a corrente é muito elevada na partida, a gente tem que utilizar um sistema de partida para reduzir essa corrente, ok? Essa corrente de pico. Por isso, neste caso, estamos utilizando esse sistema de partida chamado estrela-triângulo, que reduz aproximadamente 33% da corrente de partida do motor, mas também reduz o torque em 33%, que é a força do motor. Neste caso, nós temos 3 contatores, onde entra primeiro K1 e K3, fecha em estrela, depois sai K3, entra K1 e K2 e fica em triângulo. Esse é o circuito de força e esse é o circuito de comando. Acrescentado aqui, agora nós temos sistema de iluminação H1 e A2, que são utilizados na cor verde. Então, botoeira vermelha e verde e as lâmpadas verdes. Neste caso aqui, nós temos o contator, 3 contatores, 1, 2, 3. Relé térmico 1, botão desliga e liga, desliga vermelho e liga verde, certo? Temporizador on delay, que é utilizado, né, certo? No sistema de partida. E as lâmpadas de sinalização na cor verde, que são duas, H1 e H2. E a nossa análise preliminar de risco é a mesma. Montagem da instalação e teste, ferimento, manuseio de ferramentas e materiais, choque elétrico, controle aí, nós utilizamos tanto EPI como EPC. Essa é a situação de aprendizagem 2, né, com a partida estrela-triângulo. Lista de materiais e a nossa APR, que é a análise preliminar de riscos. Está assistindo a aula? Está assistindo essa aula gravada? Esta é a nossa situação de aprendizagem 2. Professor Alan aceita JPEG, aceita PDF ou DOC, certo? Que é os nossos documentos desenvolvidos no Word, ok? E a forma principal, temos aqui esse valor. Para zerar esses valores aqui, ó, zera, dá para eles o valor. Então fica mais fácil, você vai diminuindo a quantidade de notas, Dando continuidade em nossas atividades, temos a partida compensadora. Partida compensadora, temos 3 contadores. Agora também utiliza um autotransformador, certo? E o relé térmico e as lâmpadas. E o temporizador, né? Timer on delay. Botoeiras liga, desliga, né? Desliga, liga, lâmpadas, temporizador, autotransformador. Nesse sistema de partida também é para reduzir a corrente de partida, só que agora você pode partir o motor com carga, ok? Certinho? Indo para as nossas listas de materiais, nós temos aqui, ó, 3 contatores, relé térmico, botoeira desliga, tá vendo que eu coloquei no inglês, que é NC, que é close, botoeira liga, que é ONO, open, e aqui nós temos um timer on delay, o autotransformador e as lâmpadas, tá vendo? Na cor verde e, né, a quantidade, que são 2. E nós temos aqui a nossa APR, que é a análise preliminar de risco. Então, se você está assistindo a aula de hoje, esta aí é a solução da situação de aprendizagem 2. Pode tirar a fotinha, desenvolver as atividades aí e enviar para o professor Alain. Lembrando que nesta, o C,
Nós temos aí instalações eletroindustriais com situação de aprendizagem 1 e situação de aprendizagem 2. Esta é a situação de aprendizagem 2, na ligação com autotransformador, ok? Desenvolvendo aí as nossas atividades, temos agora a próxima ligação, que é um sistema que nós chamamos de sistema de frenagem, mais conhecido como motofreio. Também utiliza aí, ó, 1, 2, 3 contadores, um relé térmico, só que agora tem um transformador e temos uma ponte retificadora. Nesses sistemas aí, não temos aqui a sinalização, tá vendo? Então, vai ter a botoeira liga, desliga, e no caso, nós temos os 3 contadores, ok? Nesse desenvolvimento aqui, o sistema de corrente alternada, quando você pressiona o botão para desligar, o motor fica em inércia, girando. Mas tem determinados maquinários que não pode ficar em inércia. Por exemplo, o mecânico que trabalha aí, né, com desenvolvimento aí, né, de um parafuso. Então, quando ele está desenvolvendo o parafuso, ele precisa determinar ali o posicionamento correto da peça. Então, quando ele desliga, tem que fazer esse sistema chamado de frenagem. Quando ele pressiona aqui o B0, vai desligar esse daqui, vai entrar o contator aqui, vai passar aqui, por exemplo, de 380 para 24 volts, ou de 220 para 24 volts, certo? Vai ligar essa ponte retificadora, mandar aqui positivo e negativo para o motor, que é corrente alternada, jogando corrente contínua no seu bobinamento, ele trava literalmente o eixo do motor. Só que hoje já temos aí uma tecnologia chamada de motofreio, onde todo esse sistema aqui vai dentro do motor e você faz apenas um sistema de partida direta aí, ok? Quando você pressiona o B0, você vai ter o quê? Uma frenagem. Então, o professor Alan aqui demonstrando para vocês aqui, ó. Então, nós temos aqui sistema de partidas. Esse aqui é o autotransformador. Esse é o nosso motofreio, tá vendo aqui, ó? O novo motofreio surge com novidades no sistema de frenagem na plataforma, que passa a contar com as mesmas características inovadoras que fazem aí parte da linha W22, né? Estrutura na carcaça que reduz a dispersão do ar, a melhoria da dissipação térmica. Então aqui ele tem um freio a sapata, tá vendo? A ponte retificadora que eu mostrei para vocês é aqui dentro, tá vendo? Certo? Então na hora que desliga aqui, o que que acontece? Essa ponte retificadora aqui, ela trava aqui a nossa sistema de freio, chamado de sapata. Você pensa que esse eixo ele fica parado literalmente. Ele só é liberado quando você alimenta aqui a ponte retificadora com 24 volts. Pessoal, e como é que é a ligação dele? Simples. Aqui você alimenta, por exemplo, no estado de Goiás com 220, a ponte retificadora, e aqui 380. Quando você libera aqui 24 volts, certo? Libera o eixo, joga 380, ele funciona. Quando você cortar a energia aqui, ele trava literalmente o eixo. Então, esse é o nosso motofreio, muito utilizado aí em sistema de embaladora, ok? Dando aí continuidade aí, né? E finalizando. Então, aqui é a nossa lista de materiais do sistema de motofreio, 3 contadores, um relé térmico, botoeira liga e desliga. Nesse sistema de comando aqui, nós não temos as lâmpadas que são utilizadas na sinalização, ok? Então, tá aqui a nossa lista de material e temos aí
né? A nossa APR. Deixa eu ver se eu coloco aqui na outra. Aí ficou legal. Aí aqui é a APR, que é a análise preliminar de risco. Etapa, risco e controle. Etapa, montagem da instalação em teste, risco. Pode ocorrer um ferimento com os materiais e as ferramentas, também pode ter o choque elétrico. E o controle, a gente indica que você utilize os equipamentos de proteção individual e os equipamentos de proteção coletiva. Trabalhe com segurança para evitar aí acidentes, ok? Né? E verifique todos os dias os seus EPIs e os EPCs, né? Qualquer dúvida aí, você pode estar perguntando o técnico de segurança da sua empresa, né? Se este EPI ou EPC está em perfeitas condições. Se você verificar que ele está com algum problema, providencie aí, né, a troca do seu EPI e o EPC. Beleza, galera? Legal, né? Temos que trabalhar seguindo aí as normas técnicas vigentes. Para baixa tensão, utilizamos a norma brasileira NBR 5410, que é para baixa tensão, e a NR10, que é o quê? É para você trabalhar de uma forma segura com instalação e manutenção elétrica. Ok? Certo? Então, essa aí foi a nossa situação de aprendizagem 2, onde você tem que desenvolver a lista de materiais da partida direta com reversão, desenvolver a lista de materiais do sistema estrela-triângulo, desenvolver a lista de materiais e preencher a PR do sistema de partida compensadora, e desenvolver a lista de materiais do sistema motofreio. Nós chamamos de frenagem. Aqui são os materiais. E aqui é a nossa APR. Então, se você participou da aula hoje, o professor passou aí, né, conteúdo e explicação da situação de aprendizagem 1 e aprendizagem 2.